que aos poucos o mundo vai encontrando maneiras de conviver com a nova realidade imposta pela pandemia. Os pátios das universidades aqui de Portugal estão assim, desertos. Se você tiver sintomas de resfriado, tosse, dor de garganta, febre, fica em casa. Por causa do coronavírus, as aulas estão suspensas. Deutschland wird das sofort. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu hoje que o Brasil também feche as fronteiras. The enemy is a virus. Não há motivo para pânico. I told you to be careful. I told you keep your guard up and watch what you say. I told you there'd be people that could make you trip just standing in place. You didn't believe anything that I said. When they came, you were not prepared. Dia 17 de março de 2020. A humanidade enfrenta uma nova ameaça, o coronavírus. No momento dessa gravação, já são confirmados 346 casos de contaminação pelo vírus Covid-19 do Brasil, sendo que apenas há registro de um único caso fatal. Ao todo, no mundo, existem 198.072 casos confirmados, com 7.951 casos fatais. Exatamente como um episódio da série de ficção científica Black Mirror, na China, assim como em Madrid, na Espanha, drones já são usados pelas autoridades para vigiar os cidadãos que ignoram o isolamento determinado pelo governo local. Já no Rio de Janeiro, parece que a população não compreendeu a sugestão da quarentena voluntária e lotou as praias em plena segunda-feira. Utilizando o megafone do lado de dentro de um Jeep vermelho da corporação, um salva-vidas tentou conscientizar os banhistas. Bom dia! A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o corpo de bombeiros. Podemos contar com vocês? Obrigado. Você deve estar se perguntando, o que o papo de educador tem a ver com isso? E eu te respondo, tudo. Uma das razões da grande propagação do Covid-19 foi justamente a falta de informação, ou, curiosamente, o excesso de informação não qualificada sobre essa pandemia global. Segundo especialistas, a grande diferença no número de infecções entre países vizinhos da China, como Taiwan e Hong Kong, que são lugares super internacionalizados e bastante densos, foi justamente a seriedade com que esse tema foi tratado. Então nós, do podcast Papo de Educador, entendemos a importância de você, educador, nessa luta. E como serviço público, estaremos de plantão até a poeira baixar, trazendo até vocês informações de qualidade, verificadas por especialistas sobre a luta da educação e da escola contra o coronavírus. Os números de contaminados estão escalando rapidamente. Cinemas, teatros e museus estão fechados. Apresentações musicais, partidas esportivas, premiações e formaturas gradativamente também são desmarcados. Conforme noticiado pelo site Olhar Digital, alunos de uma escola primária japonesa decidiram dar um jeitinho de escapar da quarentena para realizar a sua formatura. Eles recriaram o ambiente de sua escola no jogo online Minecraft e simbolicamente fizeram a cerimônia de entrega dos certificados. Este fato ilustra uma tendência desses dias de quarentena. Os eventos que podem estão migrando do físico, do presencial, para o virtual.
E com as escolas não está sendo diferente. Todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, já interromperam ou estão gradativamente interrompendo as suas aulas. Alguns optaram pela suspensão temporária entre 15 e 30 dias, e outros optaram por adiantar as férias do meio do ano. Ambas as medidas e seus impactos serão discutidos aqui no Boletim Escola contra o Coronavírus, do podcast Papo de Educador, nos próximos boletins. Em São Paulo, optou-se por uma paralisação gradativa. A ideia é que, desde a última segunda-feira, dia 16, os alunos ausentes não tenham falta computada, até que na semana seguinte, na próxima segunda-feira, as aulas sejam finalmente totalmente paralisadas. A medida gradativa visa dar oportunidade para que os pais se organizem em relação ao cuidado com os seus filhos menores. Em coletiva de imprensa, o secretário estadual de Educação, Rocieli, demonstrou preocupação em deixar as crianças sem aulas sobre os cuidados de seus avós, que fazem justamente parte do grupo de maior risco dessa doença. Mas nós não faremos um interrompimento, a suspensão das aulas de qualquer maneira, porque tem que ter um planejamento com as próprias famílias. Isso é muito importante. Não adianta parar as aulas e as crianças estarem com o vô, com a avó, que são o público que nós mais temos que nos preocupar. Isso é muito importante. Isso já é um aprendizado de outras situações que o Ministério da Saúde e a equipe da Assim como fizeram em vários estados brasileiros, o MEC instaurou o seu próprio comitê de emergência. O grupo é formado pelas secretarias do MEC, as instituições vinculadas e entidades como Undime, CONIF e Andifes. Uma das primeiras medidas tomadas pelo Comitê de Emergência do MEC contra o corona foi que o FNDE irá adiantar 2 parcelas do programa Dinheiro Direto na Escola no valor de 450 milhões. Esse dinheiro visa ajudar as escolas a comprarem produtos de higiene como álcool em gel e tomarem outras ações necessárias para a prevenção e proteção contra o coronavírus. Assim como fez o Ministério da Educação, será também criado pelo MEC um aplicativo para reunir as informações importantes da comunidade escolar nessa luta. O Ministério criou um sistema online que permite a integração de dados sobre o coronavírus. Além da ferramenta reunir informações do censo escolar e da educação superior, também vai incluir o número de pessoas infectadas e as instituições com aulas suspensas. O objetivo é monitorar em tempo real a situação nas unidades de ensino para saber onde e como o governo deve agir em conjunto com os estados e municípios. Outra medida será a confecção de uma portaria que autoriza em regime de exceção o ensino à distância na educação básica. Ainda nesta semana será publicada uma portaria em que o MEC autoriza a substituição por 30 dias de aulas presenciais pela modalidade à distância. A ação tem caráter excepcional e poderá ser prorrogada enquanto durar a situação de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. A adesão por parte das instituições é voluntária. Este é um tema de muita importância, mas dedicaremos um dos próximos boletins para discutir as restrições e desafios dessa medida, assim como o que tem acontecido em outros países como Estados Unidos e a Finlândia. Apesar da imprensa mundial estar dedicada quase integralmente a cobrir o avanço da Covid-19 no mundo, alguns lugares parecem ser pouco afetados com essas notícias, como é o caso de Benin, no oeste africano. A professora brasileira Bruna Queiroz mora neste país e falou especialmente para o podcast Papo de Educador sobre a realidade que ela está enfrentando por lá. Benin é um país que fica a oeste do continente africano. É um país onde no censo de 2016 conta com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, onde a renda per capita é em torno de $2 por pessoa. Hoje, o Benin ele é considerado como modelo de democracia no país africano. E mesmo com todos esses status, com todos esses bons olhos na questão da África Ocidental, ainda há muitas barreiras e muitos problemas no país onde eu vivo, que é o Benin. E a situação do coronavírus aqui me preocupa muito porque nós temos os países vizinhos, a Nigéria, o Niger, Burkina Faso, Senegal, que são países onde já há casos de coronavírus e até o presente momento no Benin não se sabe nada. E aqui no norte a situação
é precária. Há um só colégio de educação primária e secundária grande aqui no vilarejo, e eu trabalho lá com o grupo de meninas na motivação, através do esporte. E estando lá, fui conversar com o diretor sobre a situação, se a escola estava tendo já procurando algum meio, né, para evitar. E o diretor fez uma cara de espanto e disse, mas isso já chegou aqui? E eu disse, mas o senhor já ouviu falar? Ele, não, eu vi que tem alguma coisa, uma gripe, não é? Aí eu fui explicar para ele, mas ele fez sinal de que não tem problema. Infelizmente, essa situação que nós temos aqui, com o grupo de jovens que eu trabalho, eu tentei falar, eles meio que olharam para minha cara mas o que é isso? Eu tentei explicar de todas as formas possíveis, mas não deu certo. Fui, peguei água, ensinei a lavar as mãos, ensinei na hora que for tossir, como deve fazer. Aparentemente falaram ok, mas como é uma só pessoa falando meio tantas, eu não acredito que isso vá surtir algum efeito. Este é o primeiro boletim A Escola contra o Corona, uma produção especial do podcast Papo de Educador. Você poderá encontrar os próximos boletins diretamente no nosso site www.papodeeducador.com.br ou escutá-lo no feed do podcast Papo de Educador pelo Spotify ou em nossas redes sociais. Esse boletim contou com o roteiro, produção e edição de Damiani Damito, colaboração de Carol Campos, Vitória Sonnenberg, Juliana Lima de Souza e Bruna Queiroz e arte gráfica de Gabriel Tuller. Nos encontramos a qualquer momento no próximo boletim A Escola contra o Corona. Podcast Papo de Educador.